Paz do Senhor para a Igreja do Senhor. Que Deus abençoe a cada um que ouvir esse testemunho e que você creia no poder de Deus. Eu tenho uma experiência, tem cerca de uns 18 anos que isso aconteceu. Eu tinha uma doença, a infecção urinária, e eu fiz tratamento. Eu cheguei até pagar médico particular para cuidar da minha saúde, mas eu não tinha saúde, né? Não tive a cura. Eu estava sofrendo muito com aquela infecção urinária, porque já tinha mais de anos que eu tinha aquele problema de saúde. E um dia, numa noite, eu fui para uma vigília, né? Eu sou da Assembleia de Deus e teve uma vigília na minha igreja. Começava às 11 da noite e terminava às 5 da manhã essa vigília. E eu estava lá na vigília, inclusive eu estava até com a minha filha. Eu sou mãe de 3 filhas, mas eu estava com a minha primeira filha. Ela tinha menos de 2 aninhos. Eu estava com ela nessa vigília. E ali, durante a madrugada, eu pensei, vou fazer um voto ao meu Senhor, pedindo a cura dessa doença, né? Que é essa infecção urinária que eu tinha. E eu falei para Deus assim: Deus, se o Senhor me curar, eu vou em alguns círculos de oração do meu ministério para me poder contar que o Senhor me deu essa cura. Eu fiz esse voto ao Senhor, porque o meu ministério ele é muito grande e tem igrejas em vários bairros. Então eu falei para Deus assim, mas eu numerei quantos círculos de oração eu ia contar a minha cura. Mas como já passou muitos anos, eu não lembro quantos círculos de oração era, mas foram alguns. E eu fiz esse voto ao Senhor, dobrei meu joelho lá durante essa vigília, orei a Deus falando essas palavras, que se Ele me curasse, eu ia estar contando no círculo de oração do ministério essa cura. Irmãos, para a glória de Deus, eu saí daquela vigília curada, para a glória de Deus. Só, irmãos, que passou os dias, passou as semanas e eu sabia que eu tinha sido curada porque eu não tive nenhum sintoma, eu estava perfeita de saúde. Eu sabia que Deus havia me curado, mas eu fiquei adiando para ir contar o meu testemunho no círculo de oração. Eu fiquei adiando os dias para cumprir o meu voto. Aí um dia eu fui na oração pela manhã na igreja e após oração as irmãs me convidou para estar indo fazer uma visita numa casa de uma irmã que também era do ministério, uma senhora. Chegando nessa casa, tinha uma missionária lá. Essa missionária se chama Sandra. Ela não é daqui de São Paulo, ela era de outro estado e ela estava fazendo a obra de Deus aqui por uns dias em São Paulo. E essa missionária, eu não a conhecia, eu conheci ela naquele momento ali. E ela estava lá naquela casa da irmã. E ali nós reunidos, né, louvando a Deus, adorando o Senhor. Essa missionária olhou para mim
e fez essa pergunta: irmã, quando é que você vai pagar o seu voto? Ou seja, Deus revelou para ela que eu estava em dívida com Ele, que era esse voto que eu havia feito de ir em algumas igrejas, o círculo de oração, para contar que Deus havia me curado da doença, infecção na urina. E ali eu falei para ela, quando ela me fez essa pergunta, eu falei: amém, eu vou contar. E ali em seguida eu já me programei, já fui nas igrejas como eu havia prometido para Deus e contei o meu testemunho. Então, Igreja do Senhor, creia no poder de Deus. Deus, ele opera milagres. Deus se agrada de voto, porque eu tenho essa experiência. Eu fiz e recebi a cura naquela noite, naquela vigília. Já tem cerca de uns 18 anos. Para a glória de Deus, eu nunca mais tive infecção urinária. Deus me deu a cura. Então eu falo para você que está ouvindo esse testemunho, ponha sua fé em prática e busque o seu milagre. E do mesmo jeito que Deus me deu a cura, Ele fará milagre na sua vida e o nome dele será glorificado. Este é o meu testemunho. Porém, não esqueçam, quando fizer um voto, pague. E se você fez um voto e não pagou por algum motivo, pague esse voto, porque Deus não se agrada que a pessoa faça voto e não pague. Tanto que está escrito assim na Bíblia. Tanto que Deus usou a missionária para me repreender, para me cobrar o voto que eu havia feito. Isto é uma prova. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus de amor e misericórdia. O nosso Deus é todo-poderoso e Ele faz milagre, porque Ele fez na minha vida, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos que ouvem este testemunho e que a sua fé seja acrescentada para a glória de Deus. Amém.